Dólar alto, bolsa em patamares menores e o impacto disso tudo no agronegócio. Esses foram alguns dos assuntos que a jornalista Sara Kirchhoff abordou com o economista-chefe da Guide Investimentos em São Paulo, numa entrevista exclusiva aqui para o canal do Boi. Acompanhe. Está aqui comigo então Vitor Cândido, economista-chefe da Guide Investimentos. A gente vai tentar entender esse atual momento aqui da economia brasileira. Vitor, o ano começou bem favorável, pelo menos bem otimista aqui no Brasil, uma expectativa de dólar mais baixo, a 13,70 lá no fim do ano, só que na semana passada a gente viu o dólar bater os R$4, e enquanto isso a Bolsa de Valores, que bateu 100 mil pontos esse ano, agora está num patamar bem mais baixo que esse. O que está acontecendo? O que não deu certo? Ou o que está acontecendo lá fora que está impactando tanto assim? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui. Acho que quando a gente pensa tanto em dólar quanto em bolsa, acho que a gente tem que fazer um pouco na análise o que é Brasil, o que é idiosincrático, doméstico e o que está acontecendo lá fora que impacta a gente, tá? Certo. Eu acho que a principal questão do dólar é que a gente viu aí ao começo do ano, nos 3 primeiros meses, uma deterioração de algumas economias, principalmente de Europa, tá? Então, a gente viu dados de produção industrial muito ruins na Alemanha, que é a principal economia do bloco, é uma economia muito dependente de indústria e manufatura. Então, quando a Europa começa a piorar no relativo, o dólar acaba se valorizando, porque o euro fica mais fraco. E o euro, quando a gente fala de dólar, a gente fala numa cesta de moedas frente ao dólar, né? E na principal cesta, que é o DXY, o DXY, o euro tem mais da metade do peso. Então, se o euro se desvaloriza, o dólar acaba ganhando força no relativo e isso impacta todas as moedas, né? Certo. Na verdade, teve toda também uma preocupação com o crescimento da economia global, né? Isso acabou balançando diversos países, né? Isso é uma preocupação que aconteceu no começo que ainda continua, ela está menor, mas ela ainda continua. Tem uma coisa bastante interessante nisso, que é o fato de que, enquanto essa preocupação ia crescendo, a economia americana vem mostrando sinais de força. Então, os investidores correm um pouco para os Estados Unidos também. Mas a gente está vendo aí, ao longo de abril, já deu uma grande melhorada, saindo bons números da indústria chinesa, alguns números um pouco mais animadores de Europa, nada que ainda reverta essa tendência, mas a economia global começou a mostrar sinais de melhora. E aí essa melhora acontecendo, ela começa pelos Estados Unidos, a gente vê China melhorando, e um pouco pelo que a gente observou e pela cadeia global, a gente vê que a Europa é sempre a última a melhorar. Então, China melhora, a gente pode ver uma melhora de Europa. Isso acontecendo vai ser muito positivo para o dólar. O dólar deve dar uma desvalorizada e aí as moedas emergentes podem dar uma respirada. Ah, interessante. E aqui, claro, no Brasil a gente acompanha também o cenário político, os desdobramentos aí das tramitações da reforma da Previdência, que é vista como a principal medida para ajustar as contas públicas do governo. Mas a Guide Investimentos acredita que os impactos no câmbio, 80% deles venham lá de fora, não é isso? Exato. Quando a gente olha desde ali de 1999 que o real passou a flutuar frente ao dólar, quando a gente olha, faz uma conta, né, faz os modelos, a gente vê ali que mais de 80% da flutuação do real nesse período ela é explicada por fatores externos. E não só o real, quase todas as moedas emergentes elas sofrem essa dinâmica. Boa parte da flutuação vem lá de fora, né, dos fluxos globais. O Brasil tem isso um pouco mais, nosso mercado de câmbio futuro principalmente é super líquido. Somos uma economia relativamente aberta para esse tipo de fluxo financeiro, então o dinheiro entra, sai sem grandes problemas. Então a gente está bem suscetível às flutuações do cenário lá fora. Vitor, e aí, claro, quando a gente fala de um dólar mais forte, que é o que a gente está vendo agora no mês de abril, isso é muito bom para as exportações, falando especialmente do agronegócio, mas a gente também tem uma demanda menor por parte da China em função da peste suína africana que está acontecendo por lá. Como que fica o agro nesse momento aí com esse cenário de câmbio? Bom, acho que o primeiro impacto é exatamente esse, o preço relativo em real fica melhor, obviamente, para o produtor. Inclusive o produtor tem que tomar um pouco de cuidado, não achar que esse cenário é permanente. Então, claro que tem a compra de insumos também, né? Exato, a compra de insumos é em dólar, então obviamente procurar por hedge, algum tipo de proteção, alguma trava, né? Travar o preço mais alto, eu diria principalmente do produto em si, né? Do core e não do insumo. O insumo, eu acho que cada um tem que ver como que isso está dentro da sua estrutura de custos. Mas a gente está vendo alguns problemas, né? Além da questão do dólar forte, tem a questão da China, né? Que tem um problema bastante grande de rebanho. Falam em número aí em torno de 1/3 do rebanho teria que ser sacrificado.
ou não serve mais para ser abatido. Então, também tem essa questão que mexe com toda a demanda global pelo produto, né? Então, aí a gente tem que olhar um pouco mais no micro do mercado, né? A demanda por grãos acaba caindo, né, de exportação, então a gente tem uma série de... porque a China vai comprar menos ração, então a gente tem aí uma série de peças aí que se encaixam e mexem bastante no preço. É difícil, né, de encaixar, né? Bastante difícil. Vitor, ainda falando do dólar, inclusive essas recentes altas aí da moeda norte-americana fizeram com que o próprio Banco Central, né, através do relatório Focus, que escuta 100 instituições financeiras, revisasse a perspectiva para o dólar no fim desse ano. No boletim retrasado se falava em dólar 13,75, agora a gente está falando em dólar 13,70, aliás, agora 13,75. Quanto que a Guide Investimentos acredita que estará o dólar no fim desse ano? A gente tem esse número entre 3,70 e 3,75 também, a gente trabalha nesse intervalo. Eu diria que esse é um cenário base, pode inclusive ser um número menor, eu acho que os riscos são mais assimétricos para uma melhora. São dois pontos que a gente tem que observar, o dólar lá fora, como que vai se comportar. Se tiver uma melhora de atividade econômica global, é bem provável que esse número menor que 3,70 se materialize. Isso depende da aprovação da reforma? Depende da reforma da Previdência. Eu diria que a aprovação ou não da reforma é algo que não é discutido pelo mercado. O mercado acredita na aprovação. O que a gente tem que discutir é o quanto ela vai ser desidratada. Acho que os sinais que vêm de Brasília vão muito nessa direção. Vai ter reforma? Sim. Qual reforma a gente ainda não sabe. Vamos ter que ver como vai ser a tramitação na comissão especial. E o que seria aceitável pelo mercado? Porque na semana passada, inclusive, o Ministério da Economia revisou os números e fala em mais de 1 trilhão aí de economia no longo prazo e no prazo médio de 10 anos. O que seria bom para o mercado? Quantos bilhões ou trilhão a gente está falando? Bom, o Ministério da Economia revisou o número, subiu aí considerável em algumas categorias da reforma. O número de 1,236 trilhão de reais. Mesmo com a retirada daqueles pontos, né, na primeira fase. Exato. São pontos não fiscais, eu diria, são pontos mais jurídicos, né? Questão de arbitragem de conflito previdenciário e multa de FGTS para quem já estava aposentado. São itens que no fiscal não mudam muita coisa, ou mudam nada. O grande ponto é que essa melhoria de números do governo foi até positiva, porque se a gente retirar da reforma dois pontos muito polêmicos, que todos os 13 partidos que compõem o Centrão já falaram que são contra, que é o BPC, que é um auxílio, é uma assistência social que está dentro da Previdência para o idoso miserável, e aposentadoria rural, se a gente zerar esses dois, ainda fica preservado 1 trilhão. Então, é um colchão confortável o que o governo apresentou. O mercado, qualquer coisa abaixo de 600 bilhões seria muito negativo. Certo. O impacto fiscal seria baixo. Até porque a gente está falando não de um impacto fiscal instantâneo, mas ele é uma escada, né? Então, ele funciona mais a partir do 5º ano da aprovação da reforma, a gente começa a ver efeitos mais fortes nas contas públicas. A gente trabalha com o número de 700 bilhões, a gente acredita que, de fato, o BPC e a aposentadoria rural são itens que não vão, de fato, muito difícil de ser aprovado. A gente vê alguma diluição também na questão do abono salarial, uma diluição de 50%. A gente também vê diminuição na própria mudança do RPPS, do regime dos funcionários públicos, né? Uma desidratação menor. Mas, assim, no final a gente acredita que a reforma vai passar com 58% de sucesso ou 42% de desidratação. O que seria um bom número. Se o governo conseguir... O governo pode, inclusive, melhorar o número, vai depender de como vai ser a articulação política. Se articular melhor, pode vir até um número superior a esses 700 bilhões que a gente espera. Tá certo, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Esse foi, então, o Vitor Cândido, economista-chefe da Guide Investimentos, e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês.